trouxe aí a tua Bíblia, abra ela aí, Josué capítulo 7, versículo 24. A Ele a honra, a glória e o louvor. Josué 7, 24. Quem encontrou diz amém. Podemos ler? Josué está lá no Antigo Testamento, antes de Juízes, depois de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, se não me engano. Então Josué é o sexto. 7, capítulo 7, versículo 24. Podemos ler? Compartilhe com este irmão que está esse banco do teu lado. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Você pudesse colocar de pé e reverenciar a palavra de Deus, não a mim, mas a palavra do Senhor. Se pudesse, põe, se não puder. 7:24. Casado, Senhor? 7:24. Quem encontrou diz amém. Josué 7:24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Versículo 25. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Somente o versículo 26 agora. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém? Feche os teus olhos, estando só, coloca a mão no teu coração. Deus, Ele tem uma palavra para mim. Deus, Ele tem uma palavra para você. Você crê que Deus fala? Coloca a mão no teu coração. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu santo e glorioso evangelho. Fala conosco, Deus, nesta noite, através da tua palavra. Senhor, joga por terra todo embrolho, todo empecilho, todo impedimento, todo comichão nos ouvidos. Meu Deus, tudo que não provém de ti, toda seta ruim, todo pensamento maldoso, malicioso, meu Deus, tudo que não provém de ti não agrada aos teus olhos. Limpa-nos por dentro, limpa, Deus, a nossa mente, o nosso coração, limpa, meu Deus, todos os nossos pensamentos, tirando, meu Deus, angústias, tristezas, tirando dores, tirando, meu Deus, tudo aquilo que não presta, não provém do Senhor. Tira toda força estranha, aquilo, meu Deus, que muitas vezes tem acometido este homem e esta mulher, este peso que é maior do que ele, esta força, meu Deus, que é maior do que ela. Repreenda toda essa coisa estranha, tira, assim como o Senhor no dia da Santa Ceia lavou os pés dos discípulos. Lava, Deus, o nosso coração, lava, Deus, a nossa mente, lava, Senhor, os nossos olhos, os nossos pensamentos, nos purifica pela palavra, porque a tua palavra é que nos limpa, a tua palavra é que nos purifica, tira toda a carnalidade humana, todo o pensamento humano, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de agir no nosso meio, para que o teu Santo Espírito possa agir nos nossos corações. Sim, Deus, fale com cada vida nesta noite, através da tua palavra. E aquele que crê diz amém. Você pode aplaudir o Senhor.
Às vezes eu li um texto aqui, você não compreendeu bem o que aconteceu. Mas se gosta de ler a Bíblia, tem prazer de ler a palavra, você deve ter entendido o texto que nós acabamos de ler. Amado, Josué foi o sucessor de Moisés. Foi ele que passou o povo do Jordão para tomar posse de Canaã. Mas para eles se apossar da terra de Canaã, eles teriam que destruir os inimigos. E um desses inimigos era aquela grande cidade de Jericó. A primeira cidade com muralhas muito grandes. Todo mundo conhece a história. Deus pede, o anjo pede para Josué rodear aquelas muralhas por 7 vezes. E durante 7 vezes que eles rodearam aquela muralha, no último dia eles gritaram, a muralha caiu por terra. Eles entraram na cidade, destruíram aquela cidade, colocaram fogo, mataram os inimigos. E Deus tinha dado uma palavra para Josué: Josué, não pega nada daquela cidade, porque tudo que está naquela cidade é anátema, é maldito. Não pega nada, vocês vão queimar tudo, destruir tudo. E entre aquele exército estava Acã. Acã entrou dentro de um barraco e ele matou as pessoas que ele estava, só que ele viu uma capa babilônica. Ele falou: puxa, não tem ninguém vendo, só tem eu aqui sozinho, todo mundo está morto. Ele passa a mão naquela capa babilônica. Ele não se contenta, ele vê um pouco de ouro, ele pega aquele ouro para si também, pega a prata também para si também, esconde dentro de algo, e depois que a guerra termina, ele volta para sua casa, ele entra na sua tenda, e ele cava um buraco debaixo da sua cama, e ele esconde ali a capa, esconde a prata, esconde o ouro, e tampa. Os dias se passam. Agora tinha mais um inimigo para destruir. E o nome da próxima cidade era Ai. Só que aquela cidade era muito pequena. Tinha mais ou menos 12 mil pessoas naquela cidade. E Josué então fala: peraí, essa cidade grande, nós com muita facilidade, pelo Senhor, nós conseguimos vencer a cidade mais poderosa de Canaã. Essa cidade aí não precisa de todo mundo para a batalha. Ele arruma 2 a 3 mil homens e manda para a guerra, para destruir aquela pequena cidade. Só que aconteceu algo. Quando eles entraram na cidade para guerrear, os inimigos bateram neles, feriram 36 homens. E a Bíblia diz que eles tiveram que fugir. Eles correram. E o povo de Jair correu atrás deles, e eles foram derrotados ali. E a Bíblia diz que quando Josué soube da vergonha que eles passaram, Josué, ele tira os seus vestimentos, coloca um pano de saco de cinza e coloca a cinza sobre a sua cabeça, e ele se prostra de joelho, com o rosto na terra, pela manhã, e a Bíblia diz que ele fica prostrado até a tarde. Quando chega a tarde, ele ali orando, clamando: Deus, que vergonha! O que vai ser de nós? O Senhor nos tirou do Egito ali, nos trouxe aqui, e agora nós tivemos que correr diante dos nossos inimigos. Os inimigos eram mais fracos do que nós, mas nós tivemos que correr do nosso inimigo. E ele ficou até a tarde falando com Deus. E quando chegou a tarde, Deus começa a falar com Josué: Josué, por que está com o teu rosto prostrado? Por que está com o rosto em terra prostrado? Israel pecou contra mim. Israel está com anátema sobre eles, e é por isso que vocês não conseguiram vencer e tiveram que fugir dos vossos inimigos. Existe maldição nas tendas de Israel. Manda o povo santificar, e amanhã eu falarei contigo. Josué deu a ordem, o povo santificou, e de manhã, de madrugada, Josué começou a chamar as famílias, começou a chamar as tribos. E Deus escolheu a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, Deus escolhe ali uma família. Dentro daquela família existia um outro por nome Acã. Acã então chega até Josué. Josué conversa com ele e fala: olha, glorifica a Deus, Acã, e confessa o teu pecado. Conte-nos o que aconteceu. E
a Bíblia diz então que Acã começa a confessar: olha, eu entrei em uma tenda, eu achei uma capa babilônica, eu peguei ela, eu achei prata, eu achei ouro, peguei, coloquei na minha tenda, cavei um buraco, escondi tudo lá. Josué manda os homens na tenda de Acã, e lá eles encontram a prata, ouro e a capa babilônica, e eles trazem até Josué. Aí entra a parte que eu li para os irmãos, começando no verso 24. A Bíblia diz que o povo então pega Acã, seus filhos, suas filhas, o seu gado, suas ovelhas, seu jumento, pega aquela prata, aquele ouro, a capa, pega a tenda dele, arranca a tenda dele e leva para o vale de Jacó. Lá no vale de Jacó, isso é algo muito forte, né? Eles colocam aquelas pessoas no meio e cada israelita pega pedras e começa a apedrejar aquele homem, apedrejar aqueles jovens, os filhos de Acã, sua esposa, seu gado, suas ovelhas, e depois taca o fogo e apedreja de novo, até que fica um montão de pedra. Não dá para explicar para você porque isso era necessário ser feito. Porque Deus tem algo além para falar conosco. Quando aquilo aconteceu, o furor de Deus se aplacou. E Deus falou: agora sim, o pecado, a maldição foi tirado do meio de vós. Agora você pode ir, porque eu entreguei aquela cidade nas tuas mãos. Josué foi, obteve vitória, Deus deu vitória para Josué. Amém, irmão? Depois você lê na sua casa. Está lá em Josué, capítulo 7. Diga glória a Deus. Amém? Nós vamos aprender algo aqui. Eu quero frisar em algumas coisas e depois nós vamos falar muito forte sobre a principal coisa que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Amém, irmãos? A primeira coisa que você precisa entender: tem coisa na nossa vida que precisa ser tirada, senão nunca nós vamos obter vitória. Não tem como, irmãos, eu querer conquistar coisas carregando maldição na minha vida. Deus não poderia abençoar Israel para destruir seus inimigos, sendo que a maldição estava no meio, sendo que existia maldição no meio de Israel. Você precisa entender que aonde tem uma maldição, Deus não pode agir. Aquele povo de Jericó era um povo perverso, que adorava outros deuses, que apresentava e consagrava tudo a outros deuses, a demônios. Então existia maldição em Israel, porque Israel era um povo separado, um povo santo, era um povo escolhido para levar o nome de Deus, e não poderia ter maldição no meio do seu povo. Então tem hora que a gente não consegue vencer, porque tem maldição, porque nós levamos coisas e queremos que Deus muitas das vezes age na nossa vida sem tirar aquilo que precisa ser tirado. Amém, amado? Amém. Você é crente. Você é o povo de Deus. Você é aquele que carrega o nome do Senhor. E muitas das vezes nós queremos levar o nome do Senhor e levar a maldição junto. Então muitas das vezes é necessário tirar a maldição, para que Deus possa nos dar vitória contra os nossos inimigos. A ordem de Deus para Josué era: entra, destrói tudo, mas não pega nada, porque tudo é anátema, tudo é maldito, não toque em nada. Todo mundo ouviu aquilo. Josué passou instrução para todo mundo estava, irmão, atento nas instruções de Josué. Josué foi bem claro: não pegue, não toque, porque essas coisas são amaldiçoadas, e vocês é um povo separado de Deus. Eles ouviram a instrução, mas não obedeceram. Quase que todo Israel foram destruídos. Mas primeiro precisou tirar a maldição para que a bênção chegasse. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele vai agir na nossa vida. Quando nós tirar aquilo que não presta, quando nós tirar da nossa vida, irmãos, aquilo que não é dele. Eu fiz a primeira oração justamente para isso, para Deus arrancar o que não provém dele da nossa vida. Mas muitas das vezes não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Depende de você de arrancar, de tirar essa maldição que tem destruído a sua vida. Muitas das vezes a gente quer andar com Deus carregando a maldição junto.
Muitas das vezes a gente quer servir o Senhor sem abrir mão daquilo que é maldito. Os olhos de Acã ficaram inchados, porque ele começou a prata, o ouro e a capa babilônica. Irmãos, não tem como servir a dois senhores. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é que, por causa do pai, por causa do homem, Acã, seus filhos foram mortos, a sua esposa foi morta, os seus gados foram mortos, as suas ovelhas foram mortas. Tudo que ele possuía foi queimado, destruído. Você precisa entender isso aqui. Às vezes a coisa está indo por buraco. Muitas das vezes aquilo que é teu tem sofrido. Aquilo onde você faz parte tem sofrido. Muitas das vezes, irmão, por causa de todo mundo paga um alto preço. Às vezes por causa de você tem pessoas que estão sofrendo. Às vezes por causa das suas atitudes tem pessoas que estão pagando um alto preço. Às vezes por culpa pela nossa negligência, irmão. Não é só nós que vamos escolher o mal, mas muitas das vezes a nossa descendência começa a colher o mal pelas nossas más atitudes. A terceira coisa, e essa coisa que eu gostaria que você se apegasse nela. O que é, pastor? Vocês notaram que uma atitude errada ela pode trazer consequências terríveis